Boa noite, igreja. A paz do Senhor, amém? Vamos agradecer a Deus por esse dia. Você que pode se colocar de pé. Vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos proporcionou. Estamos reunidos aqui na presença dEle para louvar e engrandecer o nome dEle. Amém? Porque todo louvor, toda honra seja dada ao nosso Deus. Porque Ele preparou esse dia aqui para você. Se você está aqui é porque Deus quer falar com você. E Deus tem algo para você nessa noite. Amém? Eu quero ler uma passagem da Bíblia que está em 1 Coríntios 13, de 1 a 7. Glória a Deus, você que achou. Amém? A palavra de Deus fala assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa e como um sino que tira. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que lhe atribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse no meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor. O amor, ele é benigno. O amor não é invejoso. O amor não se trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Todo sofrer, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Amém? A palavra de Deus, ela fala sempre no amor. Um amor que é um amor diferente, vamos dizer assim. É um amor onde Deus, Ele quer que você se importe com o seu próximo, sem haver aquele o que você está fazendo. Deus se alegra com as nossas atitudes. Deus se alegra quando a gente vai ao próximo. Quando a gente se dispõe para entender a necessidade do nosso irmão. Porque tudo isso nós fazemos por amor. O maior amor que nós temos na Bíblia foi quando Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu único filho para aquele que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? E semana passada nós vimos um ato de amor tão grande aqui na igreja que muitas vezes a gente fica emocionado. Foi quando o pastor Jean e algum grupo dos homens foram à casa de alguns irmãos que não têm como ir para a igreja. E ele levou esse amor aos irmãos. Então esse também é um ato que a gente vê que as pessoas elas se dispõem para levar o amor de Deus. Então essa é a palavra que eu queria deixar para vocês, uma palavra de amor, de fé e de esperança. Porque Deus, Ele está de braços abertos esperando você, para te dar todo o amor que você precisa. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus, porque Deus tem sido muito maravilhoso na nossa vida. Tanto nos pequenos detalhes, somos os maiores detalhes. Deus, Ele é Deus. Amém? Pai, nesse momento, Senhor, estamos diante de Ti. Estamos diante de Ti, primeiramente para Te agradecer, Senhor. Agradecendo a Deus, porque o Senhor está sendo um Pai amoroso, um Pai cuidadoso, um Pai que se importa com seus filhos. E esse é o maior ato de amor que nós temos. E com isso,
Glória a Deus. Glória a Deus.
igreja. Saudações passejam com todos vocês. Amém. Podem tomar os vossos assentos. Os irmãos que estão em casa passejam conosco. Obrigado às levitas. Deus abençoe os irmãos. Quem trouxe a Bíblia, diga glória a Deus. Bem-vindos ao culto que chamamos culto do propósito. E antes de orarmos por todos vocês, vamos dar uma palavra. Mas primeiro eu quero abençoar você nas suas finanças. Abre sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 13. Vou te ensinar um princípio de prosperidade. Um dos mais poderosos que tem é esse princípio. Gênesis capítulo 13, versículo 1. Vamos do 1 até o 5. Gênesis 13, do 1 ao 5, temos um princípio de prosperidade. Eu vou ler para vocês. Saiu, pois, Abrão do Egito para o lado do sul, ele, sua mulher e tudo o que tinha, e com ele Ló. Amém? Pegou aí? Preste bem atenção nisso. Abraão, sua esposa, versículo 1 de novo. Abraão, sua mulher, tudo o que tinha, mas Ló, o intrometido, foi com ele. Amém? Dá para entender isso? Amém? Ló não desgrudava de Abraão. Versículo 2. E Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado, como também em prata e também em ouro. Versículo 3. Ele partiu do Negueb em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente. Versículo 4. Até o lado do altar que outrora ali tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. Versículo 5. E também Ló, que ia com Abraão. Veja, Ló não desgrudava de Abraão. Ele ia atrás de Abraão, mesmo não sendo convidado. Tinha rebanhos, gado e tendas. Amém? Glória a Deus. O versículo 6 vai dizer que ambos eram muito ricos, muito prósperos. E por que Ló ficou muito rico e muito próspero? Porque ele andava com Abraão. Toda prosperidade depende com quem você anda. Guarde isso no seu coração. Esse princípio você não consegue desfazer dele. Toda prosperidade vai depender de quem você anda. Geralmente a base das suas finanças está relacionada com a base dos seus 5 melhores amigos. Se os seus amigos são prósperos, você prospera. Se eles são pobres, você fica pobre. Você não tem como mudar esse princípio. O que você pode mudar é a sua companhia. Geralmente, isso é estudo meu particular. Geralmente, quando um casal tem problema no casamento, ou uma mulher, por exemplo, suas melhores amigas também têm. Quando alguém tem problema na família, seus melhores amigos têm problemas na família. Quando você tem problemas espirituais, seus melhores amigos, as pessoas com quem você anda, está cheio de problemas espirituais. O princípio da companhia é muito forte na Bíblia. Então, Deus chamou Abraão, fez promessas a Abraão. Abraão foi para o Egito, se tornou um homem muito rico, e Ló pegou carona com ele e prosperou. Versículo 6, eles vão ter uma discussão porque ficaram muito ricos e vão se separar. Quando eles se separam, Ló perde tudo e Abraão fica mais rico ainda. Está aí? Preste bem atenção nisso. A bênção não estava com Ló, estava com Abraão. E quando ele se desgrudou de Abraão, ele ficou muito pobre, ele perdeu tudo. Até a esposa ele perdeu, ela virou uma estátua.
Pior coisa que tem é uma esposa de estátua, não serve para nada. Só de enfeite, na sala. Mulher tem que ser ativa, proativa. Então preste atenção. Você precisa escolher bem as suas amizades. Pessoas com quem você ama. Quem são seus melhores amigos? Quem você deixa entrar na tua casa? Quem você deixa entrar na sua vida? Quem te dá conselhos? Qual é a voz que você ouve? Qual é a direção que você segue baseado no conselho daqueles que estão ao seu redor? Isso vai determinar uma vida de prosperidade ou uma vida de fracasso. Por que muitas vezes o evangélico ele prospera? Porque a primeira coisa que acontece com ele quando ele se converte é que ele abandona as antigas amizades. Só que tem gente que antes de se converter era muito rico. Não é? Todos os cantores, todos aqueles artistas que eu conheço que se converteram têm a tendência de ficar mais pobre. Por quê? Mudou de amizade. Dá para entender? Amém? Então guarde isso no seu coração. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer por esse momento. E em tempos de pandemia as pessoas também estão discutindo sobre prosperidade. Prosperidade não é exatamente riqueza. Riqueza, Senhor, é ter muito de uma coisa só. Prosperidade é ter o suficiente de tudo. É bom ser próspero. É bom você ter os seus sentimentos correspondidos. É bom você ter uma família que te ama. É bom, Senhor, você ter recursos para ir e vir. É bom você ter comunhão, ó Deus, com o teu Espírito Santo. Desfrutar da tua palavra, de um bom entendimento das Escrituras. É bom ter saúde. Tudo isso é prosperidade. E assim como Abraão, em tudo foi próspero, como está em Gênesis 24, eu gostaria de pedir ao Senhor, ajude o meu irmão a prosperar, principalmente na área em que ele não é bom. Ajude ele, Senhor, se porventura precisa de prosperidade nos seus sentimentos, ou seja, amar e ser correspondido. Ajude os meus irmãos a prosperarem, Senhor, no que diz respeito à sua saúde. Talvez alguém aqui, Senhor, que não pode desfrutar de uma vida saudável, com muitas limitações. Quero pedir a Deus que o Senhor os ajude a prosperar na sua família, que o Senhor ajude a prosperar no seu ministério. Levante ministérios prósperos aqui, Senhor, em nome de Jesus. Homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo, do conhecimento, da sabedoria para a glória do Teu nome. Prospere o meu irmão, Senhor, nos seus caminhos. Que eles sejam bem-sucedidos, ó Pai. E que em nada nós tenhamos falta, mas em tudo sejamos supridos por Ti, porque Tu és um Deus que supriu Adão e Eva no jardim e quer fazer o mesmo nos dias de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Então você já está abençoado. Pegue aí o dízimo, pegue a oferta. Nós vamos consagrar agora a Deus, apresentar ao Senhor. Louvado seja Deus pela sua vida. Nós servimos a Deus também com as nossas finanças. Provérbios 3:9, honre o Senhor com todos os seus recursos, com os primeiros frutos das suas plantações, e os seus celeiros estarão sempre cheios. Amém? Pegou aí? Vamos consagrar a Deus, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, graças nós te damos, ó Senhor. Obrigado, ó Pai, por estar cuidando de nós, mesmo nesse momento difícil. Sei, Deus, que Tu és fiel, independente do que o mundo vive. O Senhor é poderoso para nos guardar, nos proteger, nos livrar, nos prosperar, suprir nossas necessidades, ó Pai, porque o Senhor com a Tua destra sustenta o universo, ó Pai. Assim, Senhor, nós confiamos em Ti. E por isso, ó Pai, retribuímos, levando na Tua casa, Senhor, as nossas finanças, ou parte delas, ó Pai, para poder investir no reino, para ver o reino crescer e receber o galardão daqueles que creem, aleluia, para a glória do Teu nome.
Assim consagramos em nome de Jesus os dízimos e as ofertas, e que não tenhamos falta de nada, nem a igreja, nem os meus irmãos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Então eu vou pedir que você traga a sua oferta aqui. Não? As irmãs vão até lá? Então as irmãs vão até você, não precisa sair do teu lugar não, os irmãos vão passar com a salva até você, né? E aí você vai poder ofertar em nome de Jesus. Enquanto isso, eu quero dar um aviso para os amados irmãos. Você percebe que está cheio de gente, amém? Né? Tem bastante gente, amém? Mas ainda assim, nós estamos fazendo o culto com responsabilidade e mantendo um distanciamento social, tá bom? Os irmãos que estão vendo em casa, pode congregar, pode cultuar com toda a segurança, né? Nós estamos fazendo o possível, né, para que todos cultuem e adorem a Deus com segurança. Só pode sentar perto do outro aquele que é membro da mesma família, mora na mesma casa ou trabalha junto, então já tem o contato, né? Mas nós mantemos um distanciamento e queremos que você venha e cultue sem medo, né? Com toda a segurança. Por isso, nós vamos abrir mais um culto no domingo, amém? Pensei que eu ouvi um glória a Deus bem forte. Por quê? Porque nós queremos manter o distanciamento, tá bom, irmãos? Então, temos culto 9 e 18. Sem ser nesse domingo, no próximo, nós vamos também ter culto às 16 horas, tá bom? E nós, da liderança, vamos pedir a você uma coisa. Dê prioridade também para o culto das 16, tá bom, meus irmãos? Para que a gente não venha todo mundo junto, né? De repente, domingo às 18 horas tem uma lotação, tá bom? Então, venha mais cedo um pouquinho, cultue aí das 16 até as 17h30 mais ou menos, a gente já vai estar encerrando para começar os preparativos para o culto da noite, amém? Glória a Deus. Então, não nesse domingo, mas no próximo, amanhã, depois da manhã é dia dos pais, então ainda teremos culto somente às 9 e às 18, mas já no próximo, no outro domingo, então nós temos culto 9, 16 e 18 horas, amém? Glória a Deus. Então você pode escolher um desses horários, mas a gente também pede que você dê prioridade às 16 horas, tá bom? Assim você vem, você vai cultuar, o culto vai ser teoricamente igual, tá? Lógico que vai ter pastores diferentes, ministrando uma palavra diferente, mas a dinâmica do culto vai ser a mesma, tá bom? Louvor, adoração, palavra, oferta, oração, e aí você vai poder adorar a Deus com toda a segurança. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Então, participe e seja abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra do Senhor? Amém? Então, abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 3. Versículo 10. Primeira Coríntios capítulo 3, versículo 10. Quem achou, diga glória a Deus. Vou procurar uma água aqui. Eu vou ler para vocês, está escrito assim. 1 Coríntios 3:10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Amém? Eu vou usar essa passagem de Corinto para explicar um princípio importante, para que você aprenda a ser você dentro do propósito. Amém? Vamos orar a Deus? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós estamos reunidos, ó Senhor, para juntos
adorarmos, exaltarmos, bendizer o Teu nome, ó Senhor, ter aqui um momento de comunhão com a igreja, mas principalmente com o Teu Espírito Santo, com a Tua palavra. E para isso, Senhor, nós pedimos nesse momento, fale conosco. Venha nos instruir, nos moldar, lapidar, capacitar, ó Senhor, nos fortalecer no Senhor e na força do Seu poder. Se alguém aqui no nosso meio, Pai, que anda triste, desanimado, abatido, oprimido, preocupado, que tem enfrentado momentos difíceis, meu Senhor, eu peço a Ti, ó Pai, traga agora, Senhor, uma resposta favorável pela Tua palavra. Fale aos nossos corações, permita-nos crescer, ó Deus, na graça e no conhecimento das Escrituras. Tudo aquilo que o Senhor preparou para nós como porção divina, entregue em nossas mãos para a glória do Teu nome, Senhor, e eu peço. Tenha misericórdia da minha vida e me ajude a transmitir a Tua palavra, Senhor. Tenha misericórdia dos meus irmãos e ajude-os a entender para a glória do Teu nome. Aqueles que estão em casa nos assistindo, Senhor, que eles também possam receber esta palavra, Senhor, nos seus corações e ser edificados para a glória do Teu nome, Senhor. Transforma vidas, restaura vidas, ó Senhor, edifica vidas para a glória do Teu nome, que possamos andar no Teu propósito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor pela Sua palavra? Glória a Deus. No livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1, o Senhor trouxe uma promessa a Abraão. Disse a Abraão que faria dele uma grande nação. Abraão tinha 75 anos de idade quando Deus lhe fez essa promessa. Era casado com uma mulher chamada Sara. Sara tinha 65 anos de idade. Era uma mulher já idosa, já tinha cerrado o costume das mulheres e também era estéril. E tudo isso pareceu não ser uma dificuldade para o Senhor. Deus esperou mais 25 anos até que abriu a madre de Sara e ela gerou um filho. Ao menino foi dado o nome de Isaque. Isaque cresceu e aos 40 anos de idade se casa com Rebeca. Rebeca, a exemplo da sua sogra, também é estéril. Não pode ter filhos. Então Isaque, ao lado da sua esposa, persevera em oração por 20 anos, até que o Senhor abriu a madre de Rebeca e deu a ela uma gestação gemelar. Ela sentia dentro do seu ventre as crianças brigando, mas como não tinha ultrassom como nos dias de hoje, ela não pôde saber que eram gêmeos até consultar o Senhor. E quando consultou o Senhor disse a ela: dentro de você tem 2 crianças. Uma será mais forte do que a outra, porém o maior vai servir ao menor. O apóstolo Paulo, na carta de Romanos, faz um comentário dizendo que aprove a Deus escolher o menor, que foi chamado Jacó, e aborrecer o maior, que foi chamado Esaú. Deus fez uma escolha dentro do seu propósito. Deus tinha uma promessa para cumprir através da vida de Abraão, fazer dele uma grande nação. Então aprove a Deus, para cumprir essa promessa, escolher aquele que tinha condições de dar conta da promessa. E a escolha do Senhor foi Jacó. E Jacó então permitiu que 4 mulheres passassem por sua vida, e dessas 4 mulheres nasceram 12 crianças. Uma delas, a mulher que ele mais amou na vida, chamava-se Raquel, e Raquel era estéril. Ele orou por muito tempo por Raquel, porque gostaria que Raquel lhe desse um filho. E quando Jacó já está com uma idade avançada, o Senhor abriu a madre de Raquel e deu a ele um filho, que foi chamado José. José cresce e aos 17 anos de idade, José tem sonhos. Ele sonhou, dentre os sonhos, que o sol, a lua e 11 estrelas iriam se curvar diante dele. Um determinado momento, quando a família estava reunida, como uma família que hoje está reunida, glória a Deus, ele conta o seu sonho dizendo: meus irmãos, pai, eu tive um sonho e quero compartilhar com vocês. Eu sonhei que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante da minha estrela. Isso trouxe um desconforto familiar. Primeiro porque José era o filho amado de Jacó, filho da sua velhice, tinha a preferência do pai. Segundo, porque o pai colocou ele como supervisor dos seus irmãos.
Terceiro, além dos seus irmãos ter ciúme dele e pegar raiva de José, José agora está com esse papo de sonho, e o sonho dele quer dizer que ele será maior do que todos os seus irmãos, o que era para eles uma blasfêmia, já visto que Rúben, por exemplo, era o irmão mais velho e tinha preferência na primogenitura. O tempo passou e um dia o seu pai chama José e diz assim: José, vá ver como estão seus irmãos, veja se eles estão pastoreando da maneira correta. Porque José era um homem íntegro, José era um homem capaz de administrar, José era um homem capaz de supervisionar, ele era capaz de organizar pessoas e fazer as pessoas trabalharem e produzirem com excelência. Diria o meu professor de administração que administrar é fazer coisas através de pessoas. Ele então fazia isso com muita excelência, o seu pai sabia disso e colocou ele para liderar os seus irmãos. Ele então está ali liderando os seus irmãos, e quando ele vai ver se os seus irmãos estão pastoreando conforme o seu pai gostaria que fosse pastoreado, seus irmãos maquinaram algo contra ele. Os irmãos, vendo ele de longe, disseram no seu coração: vamos acabar com esse sonhador, é a nossa oportunidade. Então, quando José se aproximou deles, eles pegaram José para tirar-lhe a vida. Então o irmão mais velho, Rúben, faz uma intervenção, e nós vamos tocar nesse assunto depois, e ele faz uma intervenção e diz o seguinte: não tiremos a vida do menino, que o sangue dele não caia sobre nós, vamos jogá-lo nesse poço. Então José é jogado no poço, Rúben precisa fazer um afazer um pouco distante, e ele se distancia dos seus irmãos, e enquanto Rúben sai, os seus irmãos veem os mercadores ismaelitas passando, e então Judá vai propor o seguinte: por que não vamos vendê-lo? Assim a gente se livra dele e ainda ganha um dinheiro. Tira o menino do poço, vende ele para os mercadores ismaelitas, e agora José vai parar no Egito. Quando ele chega no Egito, o relato bíblico diz que ele é adquirido por um homem poderoso chamado Potifar. Potifar é um general. Potifar então pega José e coloca para trabalhar para ele, e ele percebe que José tem um dom, a capacidade de administrar como poucos. Então Potifar vai colocando os seus bens nas mãos de José, e José vai multiplicando as finanças do seu senhor. Ele então percebe que José é excelente naquilo que faz e que Deus está com ele, então entrega tudo o que tem nas mãos de José, menos a sua esposa. A Bíblia vai dizer que José era um homem muito bonito, e a esposa de Potifar se apaixona por ele. Então ela faz de tudo para atrair o seu marido com José, mas José tem princípios, ele tem caráter. Ele sabe que se ele se deitar com a esposa do seu senhor, ele teria uma reprovação da parte de Deus, ainda que ninguém estivesse vendo. Então ele resiste, diz não, e um dia a mulher de Potifar arma para ele, e ele, ao entrar na casa do seu senhor, está sozinho com a mulher dele, e ela tenta agarrá-lo. Então José se desvencilha dela e sai correndo, deixando a capa nas mãos dela. Quando o seu senhor chega em casa, Potifar, a mulher dele conta uma história diferente, e José então é colocado na cadeia. É a versão dela contra dele. José então vai passar alguns anos na cadeia. Na cadeia ele faz amigos, ele conhece pessoas, e logo ele se torna o líder na cadeia. Havia ali com ele um padeiro e um copeiro, que Faraó mandou prendê-los por ficar com raiva deles, do seu serviço. E eles tiveram sonhos. Então eles ficaram intrigados com os sonhos, e José então disse a eles: por que vocês não me contam o sonho? Não pertence a Deus as interpretações de sonhos? E eles então vão contar o sonho. Começa então o copeiro dizer que teve um tal sonho, e José interpreta dizendo que em 3 dias ele seria restaurado no seu cargo. E ele ainda disse mais: quando você for restaurado no seu cargo diante de Faraó, diga a ele para que se lembre de mim, e conte para ele que eu estou aqui de maneira injusta. Veja o que você pode fazer por mim. Vendo o padeiro que ele tinha dado uma boa interpretação no sonho do copeiro, disse: eu também tive um sonho, contou o seu sonho, e ele interpretou dizendo: em 3 dias Faraó vai mandar te matar e você vai morrer. Exatamente como ele disse, aconteceu. Quando o copeiro foi restaurado no seu cargo e o padeiro foi morto, o copeiro se esqueceu de José. Ele vai ficar mais alguns anos na cadeia, até que um dia Faraó tem lá sonhos.
Um dos sonhos, ele sonhou com 7 vacas gordas e 7 vacas muito mirradas que engoliam as gordas. Faraó tem o sonho, mas não tem a revelação. Então ele comenta o que aconteceu e ninguém pode ajudá-lo porque a ninguém foi dado o poder de interpretar aquele sonho. Então o copeiro se lembrou de José e disse assim: eu conheci alguém na cadeia que interpreta sonhos. Ele interpretou o meu sonho e o sonho do padeiro. E exatamente como ele interpretou, aconteceu. Então o faraó mandou chamá-lo. José então é preparado para entrar na presença do rei. Ele então entra na presença do rei e o rei conta o sonho e ele interpreta o sonho da seguinte maneira: haverá 2 períodos na terra. O primeiro período será um período de muita prosperidade. Uma prosperidade que o Egito jamais viu antes. Porém, quando terminar esse primeiro período de 7 anos de prosperidade, haverá 7 anos de muita fome. A fome será tão severa na terra que o tempo da prosperidade será esquecida. Portanto, eu te aconselho, ó rei, disse José, prepara um administrador, um homem capaz para gerenciar o tempo da prosperidade, para quando vier o tempo da fome, ele possa ter reservado o suficiente para poder alimentar toda a nação do Egito e aos arredores, para que essas nações não venham desaparecer da terra. Veja, José agora tem 30 anos de idade. Quando ele sonhou, tinha 17. Em 13 anos, o Senhor preparou, moldou, capacitou ele para que ele pudesse gerenciar os períodos difíceis. Quando nós falamos de José, a maioria das pregações que você já ouviu, certamente nós nos identificamos com José. O jovem que sonha, todo mundo tem sonho. Quem sonha? O jovem que é perseguido, quem já foi perseguido? Maltratado. Quem já foi enganado por alguém? Irmão da família, crente. Quem está passando por luta e sonha em vencer, em ser o vencedor, o vitorioso. Então é muito comum quando alguém trabalha esta passagem bíblica, conta a história mais ou menos como eu contei, e leva você a crer que você é José. Nós vamos nos identificando com José, o jovem sonhador que passa por lutas, que é traído, que passa por momentos difíceis, porque essa é a história da vida de todos nós temos sonho, todos nós passamos por lutas, todos nós somos perseguidos, e todos nós sonhamos em um dia estar lá no alto, estar lá no auge, ser alguém, né? Quem não quer estar por cima, quem não quer vencer, né? Os americanos usam uma frase, self-made man, o homem que venceu por si só, o campeão, o vencedor, o que conseguiu. Aliás, nós temos hoje até mesmo pessoas treinando pessoas para serem vencedoras, a figura do coach, né? E eu não estou aqui criticando nada não, estou apenas citando porque é algo que a gente tem visto nos últimos dias, amém? Então são pessoas que vão treinando, dizendo para você: eu vou treinar você e você vai ser um campeão. Eu vou capacitar, treinar você, eu vou dar umas instruções, você vai ver, teu casamento vai mudar, tuas finanças vão mudar, o teu ministério vai mudar, tudo vai mudar e você vai conseguir chegar lá. Quem tem o Espírito Santo, diga glória a Deus. Se o Espírito Santo não conseguir te treinar para você ser um vencedor, nenhum coach vai conseguir. Não quer dizer que o Espírito Santo não possa usar um coach ou qualquer outra pessoa para treinar você. Mas preste bem atenção. Nem todo mundo é José. Aliás, a principal revelação de Gênesis capítulo 37 em diante, José seria, no caso, Jesus, o filho amado, que sofre por causa dos irmãos. Quem é irmão de Cristo? O Pai, Jesus o Filho, e você quem é? Quem é na história? Você é o filho do Pai, irmão de Jesus, sim ou não? E por sua causa Jesus sofreu na cruz do Calvário. Já percebeu isso? José é uma pré-figura de Jesus. Aquele que passa pela dor, pelo sofrimento. Aquele que é dado como morto, mas ressuscitou. José foi dado como morto aos olhos do Pai. Mas de repente ele aparece vivo. Então toda a história de José, na verdade, ela é uma representação da história de Cristo. É um prenúncio da obra de Cristo. E quem é você na história? Na verdade, você na história é Rúben, você na história é Judá, você na história é Simeão,
você na história é Zebulon, você na história é Benjamim, menos José. Possa ser que tenha um José aqui no nosso meio que vai ser um governador. O problema é que enquanto eu estou pregando, o restante tem que servir, é ou não é? Se eu pedir uma água, chega aqui ou não, obreiros? Sim ou não? Teve louvor antes da pregação, preparando para a pregação, sim ou não? Teve alguém que limpou e organizou aqui as cadeiras para ter o culto, sim ou não? Então, se todo mundo for José o governador, ninguém serve. O reino de Deus, na verdade, irmãos, trabalha com pessoas que servem. Que servem a Jesus. Ele sim é o rei que deve ser servido. Amém? Quem está aqui para servir, diga glória a Deus. Porque se você está aqui para ser Senhor, você está no lugar errado, você está aqui para servir. Jesus disse assim, aquele que quer ser o maior no meu reino, que seja servo dos demais. Jesus também disse, assim como eu estou dando o exemplo, eu quero que vocês sigam. Nós estamos aqui para aprender a servir. Para de querer ser José e aprenda a servir ao propósito de Deus. Porque quando você não entende o teu propósito e o teu lugar na terra, você fica fora do lugar e até mesmo tem um problema de personalidade, querendo ser alguém que Deus nunca chamou você para ser, e aí vem a frustração, vem a tristeza, vem a angústia, e vem até aquele pensamento, eu não sirvo para nada, eu não sou útil. Você é útil onde Deus quer que você seja útil. Se você estiver no lugar que Deus gostaria que você estivesse, você estará dentro do teu propósito. E dentro do teu propósito você pode cumprir a tua missão. Você precisa saber quem é você, o que Deus te chamou para fazer. E não fique preocupado em querer ser senhor dos demais, em querer ser o maior, em querer aparecer. Meu irmão, a obra de Deus é feita por aqueles que não aparecem. Verdadeiramente a estrutura está sempre por baixo. A estrutura quase nunca se vê. Você está vendo o prédio? É assim, algo que está sobre a estrutura. Nós precisamos muito de pessoas que sejam a estrutura para que façam as coisas acontecerem. Na verdade, aqueles que fazem as coisas acontecerem praticamente não aparecem. Eu sei que todo mundo quer ser o Neymar, mas eu percebi uma coisa na vida do Neymar. Eu nunca vi, não sei se você já viu, mas eu nunca vi o Neymar entrar em campo sozinho. Imagina ele entrando para jogar uma partida, seja por qual time for, ou até pela seleção, e o goleiro não estiver lá. E o zagueiro também não estiver lá. E os laterais também não estiver lá, o meio-campo não estiver lá. Ele entrando sozinho e tendo que resolver a parada sozinho. O que vai acontecer? Mas todo mundo quer ser Neymar. E quando todo mundo quer ser Neymar, ninguém mais quer ser goleiro, ninguém mais quer ser lateral, ninguém quer mais ser zagueiro. E é por isso que às vezes um time perde. Porque quando todo mundo quer ser uma coisa que não foi chamado para ser, nós temos falta dos demais. E é isso que a gente não pode ter na igreja. Nós não podemos ter falta. Teve uma onda aí apostólica onde todo mundo queria ser apóstolo. Até mesmo eu fui chamado para ser ungido apóstolo, acredita? Veio um americano aí, eu estava lá, do nada, ele falou, você tem que ser ungido apóstolo, se você quiser, nós vamos ungir você apóstolo. Eu fiquei pensando, para quê, Para querer ser uma coisa que eu não fui chamado para ser, a não ser que Deus queira que eu seja. Dá para você entender? Porque não significa que o outro não é importante. Aliás, os ministérios têm essa dificuldade. O evangelista vai lá e diz, temos que evangelizar, temos que ganhar alma, mas ele ganha alma e não tem quem cuide da alma. Porque para cuidar da alma precisa ter pastor. E aí vem, traz a alma, o pastor começa a cuidar, mas a alma, aquela ovelha precisa aprender, e aí precisa da figura do mestre. E depois a igreja cresce, precisa expandir, aí sim precisa do apóstolo. A igreja precisa ser edificada, aí precisa do profeta. E todos precisam de todos. Todos precisam de todos. Paulo vai dizer, até aqueles irmãos que dizem ser menos honrosos são importantes.
e são dignos de honra na casa do Senhor. Porque o braço não pode dizer não preciso da mão, a mão não pode dizer não preciso da perna, a perna não pode dizer não preciso do pé. Todos os membros no corpo de Cristo são importantes. E todos os membros no corpo de Cristo têm uma função. E quando você entende bem a tua função, você compreendeu o teu propósito na terra, e aí você vai para o lugar certo, e é onde você mais vai produzir. Pessoas que vivem mudando de igreja são pessoas que não sabem exatamente o seu propósito. Quando você compreende o teu propósito, a razão pelo qual você existe, então você sabe onde deve estar, qual lugar você deve ocupar, e é aí que você vai começar a produzir. Preste bem atenção, abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis 37. Até chegar no Coríntios, hein, vai demorar 1 ano. O pastor Jean fica pensando, quando é que ele vai chegar no Coríntios? Ele leu Coríntios. Rapidinho eu chego lá. Gênesis capítulo 37. Preste bem atenção, usando a história de José, haverá, nos dias dele, iriam acontecer 2 períodos, um de prosperidade e um de fome. Amém? Alguém precisava administrar aquele negócio para que o Egito não desaparecesse e também a família de José não desaparecesse e a promessa de Deus fosse comprometida. José vai governar, você já sabe disso. Mas como é que José conseguiu? Como é que ele chegou lá? Graças aos irmãos. Dá para entender isso? Vamos ver uns 3 exemplos aqui. Capítulo 37, versículo 1. 37, versículo 21, perdão. 37, 21. E ouvindo Rúben, livrou das suas mãos e disse, não lhe tiremos a... José seria um bom administrador morto? Hã? Como é que ele não morreu? Porque tinha um Rúben na vida dele. É importante ter o Rúben, é fundamental. Só que quando nós falamos muito de José e não falamos de Rúben, significa que todo mundo quer ser José e ninguém quer ser Rúben. Só que não existe José sem Rúben. Não existe pastor sem ovelha. Não existe obreiros sem pastor. Não existe uma igreja completa sem um grupo de adoração. Não existe uma igreja crescendo na graça e no conhecimento sem ensino. Tudo é importante. Então Rúben está ali sendo um instrumento nas mãos de Deus para que José não morra. E ele faz uma intervenção e o seu irmão não morreu. 37, versículo 26. Então Judá disse aos seus irmãos, que proveito haverá que matemos o nosso irmão e escondemos o seu sangue. Versículo 27. Vinde e vamos vendê-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne, e seus irmãos obedecem. Olha como é importante ter um Judá. Um Judá na tua vida vai tirar você do lugar errado. Sabe, irmãos, quando a gente ouve muita pregação falando mal dos irmãos de José e colocando José como vítima, não é exatamente isso que Deus está querendo dizer nas Escrituras. E quando a gente prega esse tipo de mensagem o tempo inteiro, e você se comporta como José, você acha que você é vítima. Quando o teu irmão pisa no teu pé, você é vítima, coitado. Não, o teu irmão pisou no teu pé porque você está no lugar errado. Se estivesse no lugar certo, o teu irmão nunca teria condições de pisar em você. É importante que Deus levante um Judá no nosso meio.
Porque senão você vai ser um crente acomodado toda a sua vida e você sempre estará no lugar errado e vai lamentar a sua má sorte. Alguém que te incomoda pode ser um instrumento nas mãos de Deus para tirar você do lugar errado e colocar você no propósito. Se eu contar um trecho da minha história, eu, por exemplo, já tive a experiência de ser expulso da igreja, por fazer o que é certo. Agora, se eu não tivesse sido colocado para fora, eu nunca teria chegado onde eu cheguei. É importante você entender isso. Quando você se torna aquele crente cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de tristeza, cheio de angústia, você não sai do lugar. Mas quando alguém te incomoda e talvez gere isso dentro de você uma revolta, você sai do lugar e fala, quer saber? Eu vou sair daqui. E você sai. E vai ser guiado por Deus. E vai chegar no lugar que Deus quer que você chegue. Para você poder cumprir a tua missão. Ninguém prospera fora do lugar. Eu já disse isso aqui. Águia no céu, leão na savana, peixe no mar. Toda a natureza tende a estar no lugar certo. O único que saiu do lugar certo foi o homem. Deus colocou ele no jardim do Éden e ele saiu por causa da desobediência. E por isso que nós vivemos num caos até hoje. Porque o homem está fora de lugar. Então Jesus Cristo veio te buscar para colocar você no lugar certo. E Ele te deu o Espírito Santo para te colocar no lugar certo. E Ele te dá a palavra para que você vá para o lugar certo. E quando você vá para o lugar que o Espírito Santo está te conduzindo, você passa a ser uma bênção. Você começa a ser um instrumento nas mãos do Senhor. Todo mundo quer estar perto de você, todo mundo quer te ouvir. Porque você passa a ser uma bênção para os outros irmãos. Como José foi uma bênção para os outros irmãos. Mas não quando ele estava morando com o pai. Mas quando ele se desligou da casa do pai e foi para o Egito. Ali ele foi uma bênção para os seus irmãos. Ele mesmo diz isso no capítulo 43. Deus me trouxe aqui, irmãos, para poder salvar vocês. Dá para entender? Mais um para a gente deixar esses exemplos. Capítulo 43, versículo 34. E apresentou-lhes a porção ou as porções que estavam diante dele. Porém, a porção de Benjamim era 5 vezes do que a porção de todos os outros. Eles beberam e se regalaram com ele. Olha como é bom ser Benjamim. Você vai comer 5 vezes mais do que os outros. Xiii, irmãos, você está cheio hoje. Benjamim, o irmão caçula, recebia 5 vezes mais do que os outros irmãos. Alguém aqui foi chamado para receber mais. Alguém aqui foi chamado para receber muitas vezes mais. Eu não sei quem é. Também não é problema meu. Gostaria que fosse eu. Eu não sei quem é, não é problema meu, mas gostaria que fosse eu. 5 vezes mais chegando na tua mesa sem que você faça força nenhuma. Agora preste atenção, nem todo mundo é Benjamim. E por que Benjamim recebia 5 vezes mais? Porque ele era o irmão querido. Sempre haverá um queridinho no nosso meio que vai receber mais do que os outros. Por isso que o carro do teu irmão é melhor que o teu. Por isso que a casa do teu irmão é muito mais confortável do que a sua. Por isso que o irmão desfruta muito mais do que você e faz viagens e você vê lá as fotos no Facebook e você só pode comentar. Se não tiver muita inveja, você fala, que bênção. Se aguentar bem a dor de cotovelo, você até faz um elogio. Se não aguentar, você muda ou até exclui o irmão de lá. Da sua rede social. Mas nem todo mundo é Benjamim. Então agora você vai conseguir entender 1 Coríntios 3,10 para a gente encerrar.
1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Tudo isso para explicar só um versículo. Podia ser mais fácil. Mas você também podia não entender. Segundo a graça de Deus que me foi... A graça de Deus que te foi dada é diferente da graça de Deus que me foi dada. Tudo é graça de Deus. Mas o que eu recebi é diferente do que você recebeu. Então o apóstolo Paulo abre a melhor das suas igrejas, a igreja de Corinto, talvez a igreja mais completa, porque a igreja de Corinto não faltava nenhum dom. Era uma igreja poderosa, era uma igreja abençoada, e ele vai edificar aquela igreja. Ele é o arquiteto, ele é o fundador, mas não foi autorizado ele edificar sobre ela. Então ele teve que largar a igreja e ir embora, para ser o fundador e arquiteto de outra igreja, porque era esse o chamado dele. Então vem outro e vai fazer algo em cima daquilo que ele construiu. E talvez isso para Paulo fosse até uma certa frustração. Sabe quando você vai lá e você abre a igreja começa a crescer, uma igreja linda, maravilhosa, e Deus fala assim, agora você vai embora. E aí começa uma luta entre você e o Espírito Santo. Porque você não quer deixar. Porque ninguém quer deixar o conforto. Ninguém quer deixar a obra que cresceu. Eu vi o testemunho de um pastor americano, que ele é um apóstolo. E ele abriu uma mega igreja de alguns milhões de dólares. E quando a igreja estava linda, grande, confortável, o Senhor falou, chama o teu vice e entrega a igreja na mão dele e você vai embora para tal lugar. Ele brigou com Deus por 2 anos. Até que ele entendeu qual era o lugar dele. E ele disse, esses 2 anos que eu teimei com Deus, eu fiquei 2 anos triste e desanimado. A obra não fazia sentido mais para mim, apesar da igreja ser linda, maravilhosa e grande. Porque Deus estava me chamando para fazer aquilo que eu nasci para fazer, que é abrir igrejas. Ele disse, eu tenho uma facilidade para abrir igrejas. Você pode teimar com Deus e continuar no lugar errado. Eu escrevi um livro que fala sobre felicidade ou infelicidade, sobre sofrimento. Estou escrevendo um outro livro, e uma das coisas que vai estar nesse outro livro é isto. Quando você está no lugar errado, quando você não está onde Deus gostaria que você estivesse, você pode fazer o que quiser, mas você nunca vai ser feliz, mesmo estando na igreja. É por isso que tem tanto crente triste. Sempre que eu estou fazendo o que Deus quer que eu faça, no lugar certo, na hora certa, no momento certo, como agora, por exemplo, o meu coração explode de alegria. Eu nem estou preocupado se o mundo vai acabar amanhã, mas a alegria que eu tenho no meu coração é tão grande que eu poderia passar a madrugada inteira pregando para você. Dá para entender isso? A autorrealização que tantos estudam aí fora, o Senhor também trabalha. E Ele trabalha colocando você no lugar certo. É por isso que Ele te deu o Espírito Santo. E tudo que você tem que dizer, Senhor, eis-me aqui, me coloque onde o Senhor quer que eu esteja. Não queira ser alguém que você não nasceu para ser, seja você mesmo. Às vezes a gente vê alguém cantando e fala, nossa, como é lindo ele cantando, ela cantando. Eu queria tanto cantar assim. Mas você já percebeu que você não tem voz para isso? Precisa de revelação para dizer que você não foi chamado para cantar? Então é importante você entender. Às vezes você vê alguém pregando e você fala, uau, quero pregar assim. Tem gente até que imita pregadores. No começo eu imitava muitos pregadores. Até que eu aprendi a ser eu mesmo. Não precisa imitar ninguém.
Deus não me chamou para ser mais um ou ser um como o outro. Ele me chamou para ser eu mesmo. E se Ele me chamar para pregar sentado, eu prego sentado. Se tiver que ser em pé, em pé. Se tiver que ser de joelho, de joelho. Se tiver que ser sem microfone, como já fiz muitas vezes. O importante é você ser você mesmo. O tema da mensagem é este: seja você mesmo. Deus te chamou, você é alguém, você é muito importante. E a gente canta isso, né? Você é importante. Mas aí você quer ser outro que não você mesmo. E aí você sai do teu lugar, da tua posição, e quer que Deus te prospere. Não tem como isso acontecer. Foi dada para você uma graça. A graça que foi te dada é uma parte, é uma porção. Aquilo que Deus deu para você é o suficiente para você produzir para o reino dele. É o suficiente para você ser uma bênção. E você tem que aceitar isso. Até que você aceite a vontade de Deus, nada de expressivo vai acontecer na tua vida. Mas quando você aprende a aceitar a vontade do Senhor, e é por isso que Jesus orou dizendo: Pai, seja feita a tua vontade. E Ele nos ensinou a orar assim. E todas as orações que eu começo, eu falo isso: Senhor, eu vou fazer uma oração aqui, mas eu peço a tua vontade, do teu jeito, do teu modo, da tua maneira, ainda que doa em mim, Senhor. Eu creio que lá na frente eu vou poder entender. A tua vontade é boa, agradável e perfeita. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, Senhor, e também na minha vida. Estamos aqui para servi-lo e fazer a vontade dele. E quando você aceita a vontade dele, você estará sempre sendo conduzido pelo Espírito Santo, aleluia. A palavra vai ser clara no teu coração e você vai produzir como nunca produziu para o reino, aleluia. Oh, louvado seja Deus, aleluia. Talvez você seja o arquiteto, o fundador, e não o que vai edificar. Talvez você vai ser aquele que vai edificar. Você chega, vê a igreja já formada, mas foi chamado para edificar, e debaixo da sua liderança ou pelo teu ministério, a igreja multiplica, triplica, 4, 5, 10 vezes mais em pouco tempo. Como é que o outro conseguiu? Porque ele recebeu uma graça para fazer isso. Dá para entender? Se você não recebeu a graça para fazer uma coisa, você vai usar muita força, vai empregar muita energia e não vai ter resultado. Mas quando você recebeu a graça de Deus para fazer algo, e você começa a fazer, tudo que você pôr às suas mãos prosperará. Esse é o propósito de você estar no lugar certo. Esse é o propósito de você entender o que Deus tem para ti. É você dar resultado como você nunca deu antes. Feche os teus olhos, por gentileza. Hoje é o culto do propósito. Eu vou pedir aos pastores que já se posicionem aqui com a gente. Eu sempre falo gente, nós, e alguém olha no altar e fala: mas ele está sozinho. Mas é que eu sempre falo de mim e do Espírito Santo. Nós. Eu quero abençoar você agora, e logo em seguida, nós, pastores, vamos estar aqui na frente, e nós vamos orar por todos vocês, e nós vamos fazer de uma forma diferente. Nós não vamos pôr as mãos em você como de costume, porque nós estamos aí ainda na pandemia, nós vamos vigiar, mas nós temos aqui o óleo, nós vamos borrifar o óleo na sua mão, e você mesmo vai poder se ungir. Amém? Glória a Deus. Amém? Então eu vou orar por você e vou consagrar os olhos também. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós recebemos a Tua palavra, Senhor. E sempre que o Senhor dá uma palavra, algo poderoso acontece. Aliás,
Tudo que o Senhor quiser que aconteça, acontece. Eu peço apenas, ó Pai, que a Tua vontade seja feita mais uma vez. Se houver no nosso meio irmãos que estão precisando de cura, que essa cura venha rápido para o seu corpo físico. Se alguém no nosso meio, Pai, que precisa de um socorro nos seus sentimentos, uma restauração no seu casamento, que o Senhor faça essa obra, Pai, acontecer na vida do meu irmão, da minha irmã. Se alguém no nosso meio, que o seu problema é espiritual, talvez alguém no nosso meio triste, desanimado, nem sabe, Senhor, o que está acontecendo, mas já não tem aquela comunhão com o Teu Espírito Santo, não consegue orar mais, não consegue mais ler ou meditar nas Escrituras. Eu peço, Espírito Santo, renova ele, renova ela agora. Se alguém no nosso meio com problema familiar, problema com um filho, uma filha, um pai, uma mãe, um irmão, um ente querido, que o Senhor, ó Deus, também visite este, ainda hoje, para a glória do Teu santo nome. Não importa a necessidade, Senhor, eu coloco a igreja em Tuas mãos. Os que estão aqui, os que estiverem em casa, Senhor, eu peço que o Senhor faça uma obra incrível no nosso meio, que possamos ver, ó Deus, o Teu mover, o Teu agir, de uma forma bonita e especial, Senhor. Sabemos, ó Pai, que o mundo está falando de uma crise, mas eu sempre vi, quanto mais o mundo entra no caos, mais o Senhor age pelo Teu Espírito, pelo Teu poder. O Senhor é uma resposta à altura, Senhor, das nossas expectativas. Assim, meu Pai, consagramos todos os olhos agora, Senhor, e eles servem de representação, um símbolo, ó Pai, em nome de Jesus. E quando ungirmos, ó Pai, cada irmão, cada irmã, ou derramarmos o óleo nas mãos deles, ó Pai, que com eles vá a Tua unção, o Teu poder, a Tua graça, para fazer acontecer, em nome de Jesus. E como falamos hoje, Senhor, se alguém fora do lugar, se alguém fora do propósito, leve-o para o Teu propósito, para o lugar dos favores, em nome de Jesus. Ninguém poderá te deter todos os dias da tua vida. Assim como o Senhor esteve com Moisés, com Josué, Ele está com você. Amém, amém. Glória a Deus. Quando Deus fez essa promessa para Josué, Josué capítulo 1, Ele primeiro disse: Josué, faça isso, vá para tal caminho. E Deus disse: ninguém vai conseguir te deter, porque ele estava no lugar que Deus gostaria que ele estivesse. Dá para entender isso? Amém? Então deixa Deus conduzir a tua vida. Comece sempre na oração. Senhor, vamos fazer do Teu jeito, vamos fazer a Tua vontade, vamos fazer da Tua maneira. Me diga onde, quando, me diga como, Senhor. E se você começar a exercitar isso, o Espírito Santo vai começar a guiar você de uma forma que você não imaginou. E você logo estará sempre no lugar que Deus gostaria que você estivesse. Jesus 100% sempre estava no lugar certo, por isso tinha resultados incríveis no seu ministério. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos orar por todos vocês. Nós não vamos fazer uma aglomeração, tá bom? Os obreiros vão ajudar vocês. Vai começar por aí, Dalvina? Pode ser? Então nós vamos começar por ali. Os irmãos vão passar por aqui e cada pastor está com óleo na mão. Nós vamos ungir a sua mão, tá bom? E você mesmo vai colocar sobre a sua testa, abençoando a sua vida. Amém? Glória a Deus. Então, os irmãos de casa, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Os irmãos que estão em casa, Deus abençoe vocês. Nós vamos agora
ungir o povo que está aqui na igreja, profetizamos a bênção e a glória de Deus na tua vida. Senhor, guarde o nosso povo de casa. Derrame também desta unção na vida dos nossos irmãos. Enche eles do teu poder, do teu Espírito Santo. Que as portas se abram a eles, que eles possam estar no lugar certo, no lugar dos favores, para a glória do teu nome. Amém, Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as divinas consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês hoje e sempre. Graças a Deus. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Estamos orando por você. Eu te amo. Deus abençoe a tua paz. Em nome de Jesus.